Quero convidar você para uma leitura bíblica. Fique em pé na sua casa e vamos fazer a leitura reverentemente, a leitura da palavra do Senhor. Quero convidar você para abrir sua Bíblia em João capítulo 6, glória a Deus, versículo 22, eu quero ler até o versículo de número 35, Evangelho de João capítulo 6, versículo 22, iremos ler até o 35, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Meus irmãos, que palavra gloriosa. Nós vamos agora fazer uma oração, agradecidos a Deus por esta palavra. Em seguida vamos cantar louvores ao Senhor. Convidamos você para distribuir aí, compartilhar o link desse culto para seus amigos, para a sua família, para que eles possam também celebrar o Senhor, alegrar-se conosco, no nome de Jesus, e serem abençoados através da palavra de Deus. Pode enviar quem você quiser, envie a todos os seus amigos, a sua lista de transmissão. Esse culto vai ser uma bênção para a vida daqueles que ouvirem a palavra, no nome de Jesus. Vamos orar, agradecidos a Deus. Querido Senhor, nesta manhã nós queremos, Senhor, exaltar a Ti, declarar que Tu és o pão da vida, o nosso pão, Senhor, que desceu do céu. Ó Deus, de Ti nos alimentamos todos os dias. Te pedimos, Pai, que abençoe todo o Teu povo, abençoe a Tua igreja nesse tempo, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, que é pura e santa. Agora, Senhor, nesta manhã, abençoa toda esta transmissão, abençoa os irmãos que estão em casa, a igreja que está em casa. Ó Deus, que a Tua bênção os alcance,
com cura, com saúde, com provisão. Ó Senhor, que a tua bênção possa chegar na casa e na vida de cada servo teu e de cada serva tua. No nome de Jesus, fica conosco, recebe nessa manhã o nosso louvor, a nossa adoração a ti, pois no nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Vamos louvar a Deus com muita alegria, convidando aqui nossas irmãs para estarem cantando louvores ao Senhor. Então, glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Costume, né? Nunca passa. Vamos cantar um hino. Rude Cruz. Aleluia. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei essa
vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa total. Vamos louvar o hino 301, vencer. Não é, Revosa? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Um celestial maná que de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Três discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também a vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu ia cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia.
fechando os nossos olhos, nesse momento de ceia, nós podemos contemplar o nosso Deus, o sacrifício do nosso Deus, o que Ele fez por nós. E imaginar que Ele sempre está conosco, não só imaginar, mas acreditar, porque Ele realmente está. Amém? Glória a Deus. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo, quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado, olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, ainda estou ali, parado, olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, essas mãos furadas, glória a Deus, marcadas, foi para que nós fôssemos livres, livres do poder do pecado. Agora somos livres para glorificar e servir o nosso Deus. Meus irmãos, chegou um momento especial, que é um momento em que vamos ofertar ao Senhor. Vamos fazer isso com alegria. Todos sabem que as atividades da igreja foram restringidas durante, já faz aí mais de um ano, que nossas atividades na congregação estão limitadas, e os recursos da igreja também foram todos reduzidos, e a igreja ela tem grandes responsabilidades, trabalhos sociais, muitos missionários no campo internacional. Essas responsabilidades elas continuam sendo mantidas pela igreja. A igreja ela não parou, embora os cultos eles não estejam acontecendo na sua normalidade, mas a igreja não parou, ela continua honrando os seus compromissos como igreja e exercendo suas atividades, mesmo que esse tempo tenha sido difícil, desafiador. A igreja ela tem estendido a mão aos necessitados, ela tem acolhido aqueles que têm chegado a ela pedindo socorro. Então, meus irmãos, esse momento é o momento de ofertarmos. Vamos ofertar com alegria, vamos oferecer ao Senhor com gratidão no nosso coração a nossa oferta, vamos devolver ao Senhor o nosso dízimo, e você pode fazer isso através de uma transferência bancária, através do Pix, através dos recursos, dados bancários que estão certamente aí na sua tela. Pedimos que ao fazê-lo, sendo oferta ou o seu dízimo, você nos envie o comprovante para que possamos contabilizar junto à tesouraria da nossa igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nesse tempo difícil e escasso, o Senhor é Deus provedor, Ele não vai deixar faltar coisa alguma. O Senhor é bom, Ele é o provedor do povo que lhe teme, o povo que lhe ama. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento pedindo a bênção de Deus sobre a vida dos irmãos, sobre a vida da igreja, para que o Senhor continue nos abençoando e provendo. Santifique ao Senhor a sua oferta nessa manhã, no nome de Jesus. Amado Deus, Pai Celestial, mais uma vez, ó Deus, nós queremos pedir a tua bênção. Esse momento, Pai, é o momento do ofertório na tua casa. Ó Senhor, tu sabe das grandes responsabilidades e lutas que a igreja tem. Ó Deus, e para isso tu tem levantado o teu povo que tem, Senhor, cooperado, que tem ofertado com alegria. Senhor, que a tua bênção seja dispensada sobre cada um. Nesse momento, Senhor, de ofertório, que os irmãos possam com alegria, ó Deus, e com liberalidade, ofertar a Ti, ó Deus, para o Teu reino e para a Tua glória, para a manutenção da Tua casa. Que os irmãos possam ter liberalidade, Senhor, no dízimo, que eles não se omitam, Senhor, em devolver aquilo que é Teu, Pai, no nome de Jesus. E assim a Tua bênção seja sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada lar, no nome de Jesus. Que a Tua bênção continue, Senhor, caindo sobre nós. Não permita que falte-nos o pão, porque Tu és o nosso pão. Em nome de Jesus, nós nesse momento queremos santificar a Ti nossa oferta. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar com alegria, vamos louvar a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus.
silêncio fazia lá no jardim, quando Jesus orou assim: oh meu Pai, oh meu Pai, passe este cálice de mim, se possível for, faça-se a sua vontade. Dali Jesus foi conduzido à presença de Pilatos, e a turba gritava: crucificai-o. Como um cordeiro se queixou, a crueldade ele aceitou, sofrendo por mim com grande amor. A terra tremeu, o sol escureceu, não pôde contemplar. A terra estremeceu, o sol não deu, o sol não deu, o sol não deu o seu calor. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo protestou. Jesus deu um brado e expirou. A terra tremeu, o sol escureceu, não pôde contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Nem mesmo Deus dos altos céus pôde contemplar. Eloi, 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 lama sabachthani. Nem mesmo Deus dos altos céus pôde contemplar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, lama sabachthani. Por que me desamparastes? Por que me desamparastes? Aleluia, Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Que ousado amor, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te engrandecemos nessa manhã. Ah, Senhor, torna cativo, Pai, a nossa mente, o nosso coração a Ti nesse momento. Ouve a nossa adoração, Deus. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tu és, Senhor, o amor que me amou. Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e nós convidamos a você desde já para preparar a sua ceia, pão, o suco da uva, que simboliza o vinho, o sangue de Cristo. Deixa aí preparado e depois da palavra nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Glória a Deus. Mas vamos à palavra do Senhor, uma palavra para a nossa reflexão nesta manhã. Eu quero ler mais uma vez o texto de João, capítulo 6, e eu quero ler apenas o versículo de número 35. João capítulo 6, versículo 35. Glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu quero meditar numa simples palavra, mas é uma palavra do coração de Deus, para a nossa reflexão nesta manhã. Nós não podemos viver sem esta palavra, que é o nosso pão diário, que é o nosso alimento espiritual. Glória a Jesus. Eu quero meditar sobre este pão, o pão do céu. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, como todos devem saber, o pão é um alimento universal, e é um alimento muito antigo. Desde sempre, desde o início, Deus deu ao homem essa sabedoria de elaborar este alimento. A primeira vez que essa palavra pão aparece na Bíblia é Gênesis 3:19. É a primeira vez que essa palavra aparece, quando Adão ali é repreendido pelo Senhor, na sentença contra o pecado de Adão, o Senhor diz a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão. É a primeira vez que essa palavra pão aparece na Bíblia. Embora, meus amados irmãos, esse texto traga uma sentença sobre o pecado de Adão, Deus, Ele é e sempre foi o provedor do nosso pão. Em toda a história bíblica, Deus sempre foi o provedor do pão. É bem verdade que a Bíblia registra alguns tempos em que houve fome em toda a terra. Na história de Israel mesmo, você vai ter vários períodos em que houve fome na terra. Mas o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 6, quando Noemi já tinha ido embora da sua terra e tinha perdido seu marido e seus filhos, agora estava só com as suas 2 noras, mas ela soube que Deus estava visitando novamente o seu povo, trazendo provisão, e o texto de Ruth 1:6 vai dizer: então se levantou ela com suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe
ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Glória ao nome de Jesus. Eu troco, Gerry, o microfone. Glória a Jesus. Irmãos, é ao vivo e vez por outra alguma coisa técnica a gente tem que se comunicar. Glória a Deus. Mas em toda a história nós percebemos que Deus é o provedor do pão. Em Gênesis 47, precisamente no versículo 19, você vai ter ali a marcante história de José, onde ele já havia se tornado governador de todo o Egito, e veio um tempo de fome e de escassez em toda a terra, e todos os egípcios procuram a José, e eles se vendem a José, não só a eles como as suas terras. Eles nos compre a nós e nos tome por escravos. Compre também nossa terra, porque só vocês têm o pão. Eles pedem que José os compre em troca de pão, porque era um tempo de escassez, de fome. E o que eu acho interessante nesse texto é que José compra-os e também compra suas terras e diz a eles: olha, vocês têm semente para plantar na terra, eu dou semente disponível a vocês, para vocês plantarem na terra de vocês. Vocês vão devolver apenas a 5ª parte, as outras 4 partes é para vocês e seus filhos. E eu vejo ali na vida de José o amor e a provisão de Deus sobre o povo. Eu vejo o cuidado e a provisão de Deus sobre o povo, porque Deus é aquele que sempre provê o pão. Bendito seja o nome do Senhor. O livro de Êxodo capítulo 16, do versículo 1 até mais ou menos o versículo 4, você vai ter a narração da história da murmuração do povo de Israel que havia saído do Egito. E diziam eles na sua murmuração que preferiam morrer na mão de Faraó. Diziam eles na sua murmuração que preferiam morrer no Egito, porque lá eles comiam carne e tinham pão à vontade. Mas diz o texto que o Senhor fez chover. O Senhor chama Moisés: olha, Moisés, diga ao povo que eu farei chover pão do céu, eu vou derramar um maná do céu. Chover pão do céu. Deus viu a murmuração do povo e estava dizendo: vocês estão desconfiando que eu vou cuidar de vocês? Vocês estão descrendo que fui eu que tirei vocês do Egito, e é eu que vou prover todos os recursos para a vida de vocês? Bendito seja o Senhor. Aqui, meus amados irmãos, eu vejo a ingratidão e a incredulidade do povo. Ingratidão e incredulidade. Pois eles preferem comer a carne e o pão do Egito. Meus irmãos, ingratidão, porque eles ainda não tinham reconhecido a libertação. Ingratidão, porque eles ainda não tinham parado para pensar. Eles ainda não tinham refletido, depois de muito tempo, já saído do Egito, muitos dias. Eles não pararam para pensar que eles eram escravos
de Faraó e do Egito, e agora Deus havia levantado Moisés com mão forte e braço estendido para tirar o povo de lá. E agora eles murmuravam contra Deus: nós preferíamos morrer no Egito. E Deus vê aquela murmuração e diz: olha, eu vou fazer chover pão do céu. Eles nunca tinham visto isso. Nunca ninguém tinha visto chover pão do céu, cair pão do céu para alimentar o povo. Deus estava dizendo assim: eu vou fazer algo extraordinário, que vocês vão entender que foi eu que tirei vocês de lá, e sou eu que provê todas as coisas. Ingratidão por preferir a carne e o pão do Egito. Hoje, meus irmãos, é dia de celebrar. É dia de celebrar a nossa libertação. A Santa Ceia, nós celebramos a nossa libertação, não do Egito, literalmente, mas do mundo que simboliza o Egito. Celebramos a libertação do pecado, pois nós estávamos presos em nossos delitos e pecados. Bendito seja o Senhor. E a ceia é o momento de celebrar, de manifestar a nossa gratidão a Deus. Jesus, em João 8,36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fomos libertos, fomos livres das cadeias do inferno e do pecado. O inferno e o pecado e a morte não tem mais poder sobre nós, porque nós fomos libertos. Comemos este pão e comemos esta carne, não do Egito, mas a carne do Senhor, para celebrar a nossa libertação. Então eu vejo nesse texto de Êxodo ingratidão da parte do povo, mas eu vejo também não só a ingratidão, eu vejo também a incredulidade, porque não atentaram para o que os libertou, não atentaram, eles não perceberam que era Deus que estava fazendo aquilo. Eles se acostumaram com o Egito, e esse é um grande problema nesse tempo, que muitas pessoas deixaram de vir ao templo e estão se acostumando com o mundo, estão se acostumando com o Egito, estão deixando as práticas gloriosas do Evangelho, estão deixando a prática gloriosa, aleluia, de comer o pão e o vinho, aleluia, que simboliza a carne e o sangue do Senhor. Muitos estão perdendo. Incredulidade, porque agora eles estavam clamando a Moisés pedindo pão, porque eles estavam desconfiando que não era Deus que tinha tirado eles de lá. Se agora o que vamos comer? Se era para morrer aqui no deserto, a gente preferia ter morrido lá no Egito. Desconfiaram. Hebreus 3:19, o texto de Hebreus vai falar o motivo pelo qual eles não entraram na terra, por causa da sua desobediência. Hebreus 3:18 e 19 vai dizer que eles não entraram na terra da promessa por causa da sua incredulidade, por causa da sua desobediência ao Senhor. Meus irmãos, trazendo um pouco para o Novo Testamento, Jesus diz a Satanás:
em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O problema é que estão valorizando demais o pão que perece. Nós vivemos uma geração de pessoas que estão valorizando mais o pão que perece. Precisamos valorizar mais o pão que não perece, o pão que é vivo. Precisamos valorizar mais o pão que desce do céu, e esse pão que desce do céu é Jesus. Olha o que diz Neemias 9:15. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, pela qual alçaste a tua mão, que lhe havias de dar. Quem quer possuir a terra precisa se alimentar deste pão. Quem quer possuir a terra celestial, quem quer das mansões celestiais, precisa comer do pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo é este pão. Isaías faz uma séria advertência à sua geração. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso salário naquilo que não pode satisfazer? Aleluia! E é por isso que aqui Jesus, em João capítulo 6, verso 35, ele declara: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele garante, ele é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que dele comer nunca mais terá fome, nem sede espiritual. Aleluia. Mas veja o que diz João 48, 6:48 a 51. Ainda nesse mesmo sermão de Jesus: eu sou o pão da vida. Vamos ler até o 51. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele é esse pão vivo que desceu do céu. Ele é este alimento que todo ser humano precisa comer. Você não precisa comer somente o pão material. Você não precisa se alimentar só de café da manhã, almoço e jantar. Você não precisa só disso. Você não precisa só de recursos humanos para viver. Você precisa, para viver, não só essa vida aqui, mas uma vida eterna, comer do pão que desceu do céu. Esse pão que desceu do céu chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o pão que desceu do céu. Ele declara isso. Em Mateus 11, 28, ele faz um convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu diria que esse texto poderia se expandir
um pouco mais, onde o convite dele se estende a toda a humanidade: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, famintos, sedentos, atribulados, doentes, aqueles que estão sem rumo, os desesperançosos, venham todos a ele e comam deste pão. Isaías 55, 1 e 2. Isaías diz: comei o que é bom. Tem muita gente se alimentando das iguarias deste mundo. Tem muita gente se alimentando das alfarrobas deste mundo. Tem muita gente se alimentando daquilo que o diabo dá. Mas aqueles que vêm a Cristo, eles têm um alimento diferente, eles comem do pão que dá vida. Aleluia. Isaías 55, 1 e 2, olha o que diz: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Deus tem alimento melhor, Deus tem uma comida melhor para te dar. O mundo tem te alimentado com miséria, com migalha, com alfarroba, mas Deus, Ele tem um alimento especial, alimento que desce do céu. Aquele que comer deste alimento não morrerá, mas terá a vida eterna. Aleluia. Bendito seja Deus. Você precisa ir em busca desse pão. Você precisa se alimentar deste pão. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui nesse texto de João 6, os versículos 24 a 27. E antes de ler esses versículos, eu quero destacar que você deve ir em busca de Jesus, não pelo pão que perece, mas porque Ele é o próprio pão. Nessa ocasião, muitas pessoas afluíam, iam buscar Jesus onde Ele estava. Diz o texto: vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, lhe disseram: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu, e Jesus é direto. Ele poderia ter dito: cheguei hoje à tarde, cheguei ontem, mas não. Eles perguntam: quando chegastes aqui, Senhor? E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Olha o 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, para a este o Pai, Deus o selou. Vá em busca de Jesus não pelo que Ele pode fazer, não pela provisão. Essa multidão que foi em busca de Jesus, eles foram porque eles viram milagre. Eles viram o pão sendo multiplicado, o peixe sendo multiplicado, e como eles estavam famintos, eles queriam mais. Eles queriam comer mais daquele pão, mais daquele peixe. Talvez eles queriam que ele multiplicasse de novo e eles levassem para suas casas.
e estocassem. Nós vivemos uma geração que está em busca das coisas que perecem. Nós vivemos uma geração que está em busca de bens materiais. Vivemos uma geração que está em busca de poder, de dinheiro, de ter. Nós vivemos uma geração que luta em busca do pão que perece demais, porque valorizam demais o pão que perece. Mas a exortação de Jesus a essa multidão: trabalhai não pelo pão que perece. Busque aquilo que é imortal, busque aquilo que não se acaba. Busque valores que não são efêmeros nem passageiros, busque valores eternos. Esses valores eternos você só encontra na pessoa de Jesus, porque Ele é o pão da vida, e quem dele comer nunca mais terá fome, é eterno. Ele vai saciar a tua fome espiritual, Ele vai alimentar a tua alma. Aleluia. Vá em busca de Jesus não pelo pão que perece. O Salmo 23, versículo 1, é um salmo conhecido. E ele diz: o Senhor é o meu pastor. E é melhor traduzir esse salmo assim: de nada terei falta. Porque para Davi, o Senhor era o seu maior bem. Muitas pessoas, meus irmãos, buscam a Deus pelo que Ele pode fazer. Querem sinais e querem milagres. Nunca se viu tantas pessoas pedindo oração. Pessoas que não têm o Senhor, que não temem ao Senhor, que outrora até declararam que o Senhor não existe. Mas esse momento de dureza, de escassez, de uma calamidade terrível na terra, onde falta-lhes o ar para respirar, as pessoas estão clamando: por favor, ore por mim. Ontem, um rápido evangelismo aqui em algumas ruas. O som, quando começava a ecoar, os prédios, as pessoas vinham para as janelas para ouvir aquela palavra. Sedentas, quando outrora desprezavam a palavra e diziam que os crentes eram fanáticos, mas agora não, nós queremos ouvir mais dessa palavra, fale-nos mais dessa palavra. Nós precisamos buscar a Deus, não pelo que Ele pode fazer, mas eu quero dar um conselho para você: aproveite esse tempo em que Deus tem despertado você para buscá-lo, e busque a Ele verdadeiramente. Não queira somente milagre, não queira somente sinais, não queira somente maravilhas, não queira somente a provisão na sua mesa, mas queira Deus de verdade. Queira Ele, que este pão que é Jesus possa habitar verdadeiramente no teu coração. Vivemos esse tempo em que as pessoas querem milagre, querem sinais, querem provisão, mas não querem o verdadeiro pão, o pão da vida, o pão que alimenta. Lázaro ressuscitou, mas ele morreu de novo. O maná que os antigos comeram quando Deus derramou pão do céu, eles comeram aquele pão, mas eles também morreram. Os sinais, os milagres, a provisão passa. Nós precisamos buscar a Jesus como o pão que permanece eternamente em nós. Olha o que diz João 6,51. Bendito seja Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Segundo lugar, coma deste pão crendo.
Coma deste pão com fé, crendo que Ele dá vida, crendo que Ele cura, crendo que Ele está em você, crendo que Ele é poderoso, crendo que Ele é vivo, crendo que Ele faz maravilhas. Coma deste pão crendo. Olha aí o versículo 29 de João 6. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Porque aquela multidão pergunta para Jesus: como é que nós vamos fazer as obras de Deus? Nos ensina, nos diz. E Ele diz: a obra de Deus é esta, que creiam, que vocês creiam no pão que desceu do céu, que vocês comam e creiam. Tiago 1,6 diz que, está aqui o texto: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Levado pelo vento, lançado em qualquer parte. Isso é para quem duvida, porque quem tem fé é levado ao porto seguro. Quem tem fé é conduzido por Deus. Quem tem fé não tem medo da morte. Quem tem fé está confiantemente com seu coração firme em Deus, porque ele come deste pão e a sua fé é firme, é viva. Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, premiador daqueles que o buscam. É necessário que quem se aproxima de Deus creia. Coma deste pão que desceu do céu, porque este pão é aquele que dá a vida eterna. Aleluia. É o que diz aí o versículo 33 de João 6. Porque o pão de Deus é aquele que é descido do céu e dá vida ao mundo. O pão que desce do céu é o pão que dá a vida. João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele dá vida a todo aquele que vier a Ele. João 6,37 ele declara: aquele que vier a mim, ou aquele que o Pai enviou a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. O pão do céu é aquele que dá vida ao mundo. Agora uma coisa, meus irmãos, só para você meditar. Lucas 11:11 tem um texto que diz: qual o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? O pai não lhe dá a pedra, o pai lhe dá o pão. Glória a Deus. O pai não lhe dá a pedra, o pai lhe dá pão. Mas se você comparar rapidamente esse texto com Mateus 4:3, você vai se surpreender, porque o pai não dá pedra, o pai dá pão. Mas olha o que diz Mateus 4:3: e chegando-se a ele, a Jesus, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães.
E o versículo 4, olha o que diz. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Comparando Lucas 11:11 com Mateus 4:3, Jesus diz em Lucas 11:11 que ele, perguntando qual filho que lhe pedindo pão ao pai, qual pai que vai dar pedra a esse filho? O pai não dá pedra, o pai dá o pão. Aí quando você olha para esse texto de Mateus 4:3, você percebe o tentador perguntando a Jesus, ou inquirindo Jesus: transforma essas pedras em pães. O pai dá o pão, mas o diabo dá pedra. Pense nisso. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. De repente, você que está em casa, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Cristo, eu quero convidar você para tomar essa decisão. Você pode tomar essa decisão hoje. Não, eu quero deixar para quando a igreja voltar presencial. Não. Tome essa decisão e passe a partir de hoje a se alimentar do pão que desceu do céu, do pão que é Jesus. Você pode tomar essa decisão, em nome de Jesus. Nós vamos louvar mais um hino, em seguida nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Fique atento, fique meditando. Se alguém quiser tomar essa decisão de entregar a sua vida a Cristo, aí na sua casa, às vezes uma pessoa que não é crente na sua casa, quer tomar essa decisão hoje, você digita aí, coloca aí nos comentários, tem uma pessoa aqui se reconciliando, tem alguém aqui entregando sua vida a Cristo, para que ele possa desfrutar deste pão que desceu do céu. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, em seguida vamos celebrar a ceia do Senhor. Salve, amada igreja, mais uma vez. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há
de todas as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que nele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, fazer a leitura concernente à ceia do Senhor. Quero convidar os irmãos que estão aqui, alguns, e os que estão em casa, para ficarem de pé. 1 Coríntios, ou primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas,
ordená-las-ei quando for ter convosco. Meus irmãos, essa é a leitura concernente à ceia do Senhor. Queremos recomendar aos irmãos que estão em casa que ceiem com alegria, ceiem com gratidão, lembrando as pessoas que não são evangélicas que você não pode comer deste pão, é só para aqueles que já se tornaram membros da igreja, desceram as águas batismais. Aos novos convertidos que ainda não foram batizados, recomendamos que também você não ceie. Você deve cear se você estiver em comunhão com o Senhor e com a igreja. Se você não está em comunhão com o Senhor ou com a igreja, você deve buscar reconciliação em nome de Jesus, e assim você pode comer deste pão. Então faça essa análise, faça essa meditação. Diz a Bíblia: examine-se a si mesmo. Você deve fazer um exame de si, se deve comer deste pão. É algo muito sério, e nós recomendamos que a igreja sempre faça assim. Antes de comer deste pão, faça uma análise introspectiva sobre si, para que você não seja condenado com o mundo. Glória a Deus. Então nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aqui está o pão, nós vamos orar consagrando o pão. Você possivelmente já tem em sua mão, em casa, uma porção de pão, ou recebeu o pão que um obreiro foi lhe deixar, talvez. E se você não recebeu, você toma um pão em casa e levanta, e nós vamos consagrá-lo em nome de Jesus. Amado Deus, amado Pai, nessa hora, Senhor, nós queremos consagrar a Ti este pão. Ó Deus, está aqui nas minhas mãos, mas consagramos, Senhor, o pão que cada irmão neste momento está tomando em suas mãos em casa. Consagramos, Senhor, para exclusivamente, ó Deus, torna-se agora símbolo do Teu corpo. É um símbolo, ó Deus, do Teu corpo que foi rasgado na cruz, em sacrifício pelos nossos pecados. Assim consagra o pão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar um hino agora. Em seguida, nós vamos comer do pão. Segure aí o pão. Vamos cantar agora com alegria. Após o cântico, nós vamos celebrar a ceia. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador.
que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, chegou o momento da ceia. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Eu vou partir o pão e você pode cear com muita alegria, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, diz a palavra de Deus que semelhantemente, após haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Vamos consagrar também. Levante o cálice aí na sua casa e vamos consagrá-lo em nome de Jesus. Amado Deus e Senhor, queremos também, Senhor, nesse instante consagrar a Ti este cálice, Pai. É símbolo do Teu sangue que por nós foi derramado na cruz do Calvário. A Ti nossa gratidão por hoje poder, Senhor, celebrar mais uma vez a ceia do Senhor. Pai, consagra este vinho, pois assim nós choramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Em seguida, os irmãos vão poder tomar do vinho. Vamos tomar todos juntos, em nome de Jesus. Aguarde um pouco. Vamos louvar a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei
força e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois com Tuas mãos foram criados terra, céu e o mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei dele todos. E semelhantemente, depois Ele tomou o cálice e disse: bebei dele todos. Isto é o meu sangue que foi derramado por vós. Você pode cear com muita alegria o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Querido Deus, amado Pai, Senhor,
nesta manhã nós queremos expressar nossa gratidão a Ti. Ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, por Ti, Jesus, que tem vindo morrer em nosso lugar, morrer, Senhor, pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, pela Tua morte na cruz. Obrigado, Senhor, pela Tua vida. Oh Deus, a Ti nossa gratidão e nosso louvor. Tu és o pão da vida, Tu és o pão que nos alimenta. Aleluia. Obrigado por esse privilégio, Senhor, de celebrar o Teu nome mais uma vez. Agora, Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre toda a Tua igreja, sobre todo o Teu povo, Senhor, que está em casa, celebrando a Ti neste momento. Ó Deus, aleluia, mesmo de forma virtual, mas o Senhor está conosco, o Senhor está sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada família, porque a Tua palavra diz que o Senhor nunca nos desampararia. Nós cremos, Senhor, que Tu estás conosco mesmo em meio a essa grande tempestade, e cremos que o Senhor está nos dando vitória, está provendo tudo. O Senhor não nos deixa só. Aleluia, aleluia. Nesta manhã, Pai, pedimos a Tua bênção sobre toda a Tua igreja, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre todos os enfermos, que o Senhor visite-os com cura, em nome de Jesus, que o Senhor faça milagres, que o Senhor opere maravilhas. Oh querido Deus, não queremos, Senhor, viver aqui buscando somente o pão que perece, divertindo-nos, Senhor, e alimentando a nossa própria carne, mas queremos comer da Tua carne. Ó Deus, Tu que és o pão vivo que desceu do céu, restaura a nossa saúde nesta manhã, restaura nossas vidas, nos enche do Teu Espírito Santo. Aleluia. Ó Deus, dá vitória ao Teu povo. Em nome de Jesus, nos abençoa, abençoa o governo deste país, abençoe a igreja, os pastores, abençoa, meu Deus, todo o Teu povo em toda parte. Nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém. Obrigado por este culto glorioso, pela Tua presença, pela Tua palavra, pela ceia. Ó Deus, a Ti nosso louvor e gratidão para sempre. Agora, Pai, que a Tua graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Amanhã teremos sala virtual de oração pelo Meet, quarta-feira também às 19 horas, sala virtual pelo Meet. Na quinta-feira teremos culto de doutrina, e no domingo pela manhã teremos mais um culto online, em nome de Jesus. Sábado, escola bíblica dominical pelo Meet, às 19 horas. Que Deus os abençoe.